Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Filipenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. É a introdução que é feita à Carta aos Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses. Antes de iniciarmos o versículo número 1, é importante observar que as cartas de Paulo são divididas ou podem ser divididas em dois grupos. E as formas como esses dois grupos são nomeados variam a partir de uma corrente teológica, metodológica que se utiliza. Bem, eu utilizo uma metodologia, uma corrente metodológica que discerne, apresenta as cartas de Paulo em dois grupos. Um primeiro grupo, escritas de próprio punho, e um segundo grupo, escrita após a sua morte por discípulos de Paulo, seguidores de Paulo, por aqueles que aprenderam com Paulo, receberam os ensinamentos de Paulo e que, após a morte do apóstolo Paulo, continua ensinando aquilo que aprendeu do apóstolo e passam esses ensinamentos escrevendo algumas cartas que são consideradas ou consideraremos deuteropaulinas, cartas que contêm o ensinamento de Paulo, a mente de Paulo, a doutrina de Paulo, mas são escritas após a sua morte por discípulos que vivem uma realidade um pouco diferente daquela anterior e que aplicam esses ensinamentos à realidade que agora estão vivendo. Bem, no primeiro grupo, cartas escritas de próprio punho, estão a carta aos Romanos, as duas cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Filipenses, a primeira carta aos Tessalonicenses e Filemão. E no segundo grupo, as demais. Claro que há algumas vezes uma divergência entre uma ou outra. No entanto, no final, isso não é tão importante assim. Somente para que eu possa estabelecer uma comparação, uma referência comparativa. Assim, a carta aos Filipenses compararei com as demais cartas que pertencem a esse primeiro grupo. E, quando estudar as cartas que pertencem ao segundo grupo, farei comparações entre elas, não de um grupo para outro, mas haverá comparações, eu farei comparações das cartas que pertencem ao mesmo grupo. Assim, a carta aos Filipenses, que iniciamos uma série de estudos, começando por esse ao longo da carta aos Filipenses, vou comparar as cartas que pertencem ao primeiro grupo. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 Tessalonicenses e Filemão. Bem, não farei comparações com as que pertencem ao segundo grupo, pois, na minha opinião e de outros, seria uma comparação anacrônica, ou seja, de textos produzidos em momentos diferentes. Bem, então vamos iniciar então a nossa análise da carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A partir da metodologia que já apresentei agora, de comparação com as cartas consideradas de próprio punho de Paulo, assim prossigo. Paulo e Timóteo. Bem, as cartas onde aparece essa apresentação de Timóteo com Paulo, sempre lembrando as cartas que pertencem ao primeiro grupo já mencionado por mim. Nós encontramos Tessalonicenses,
primeira carta onde ele aparece, 2 Coríntios e Filemão. A presença de Timóteo na introdução de remetente não o faz coautor da carta. O apóstolo Paulo vai falar várias vezes na carta aos Filipenses na primeira pessoa do singular. Ou seja, a presença de Timóteo não o caracteriza como coautor. O autor é Paulo. Os filipenses conheciam Timóteo, tanto que Paulo vai mencionar no capítulo 2, versos 19 ao 23, o envio de Timóteo aos filipenses. Então, a presença dele aqui, a princípio, é pelo conhecimento que se tem, que os filipenses têm de Timóteo, e não como uma figura coautora da carta. Em seguida, ele, Paulo, os apresenta como servos ou escravos de Cristo Jesus. A gente observa logo que, em relação a outras cartas consideradas do primeiro grupo, Paulo não apresenta o seu título de apóstolo. Ele não se identifica como apóstolo, como ele faz, né, na primeira e segunda carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Aqui não há, a princípio, a gente percebe que todos os movimentos, todos os termos previamente selecionados são feitos a partir de intenções e de situações que estão sendo vividas e tratadas. Assim, percebe-se que não há um questionamento na Igreja dos Filipenses em relação ao apostolado de Paulo. Não há uma dúvida, não há uma desconfiança. Então, ele não precisa reafirmar-se como apóstolo. Então, essa é uma hipótese importante para considerar na ausência do título de apóstolo na carta aos Filipenses. Também corrobora com isso, a própria carta vai mostrar que é uma das cartas de Paulo onde há um vínculo emocional, sentimental muito forte. Ou seja, a relação entre Paulo e os filipenses era uma relação muito próxima, muito amorosa, muito sentimental. Isso ajuda a entender o porquê não é necessário que ele se apresente como apóstolo, uma vez que nessa relação tão amorosa e próxima, o seu apostolado não está sendo posto em dúvida pelos filipenses. E utiliza-se então o título Servos de Cristo Jesus, que é um título muito presente no Antigo Testamento, usado para Abraão, para Jacó, para Moisés, para os profetas, para aquele incumbido e chamado pelo Senhor a realizar uma tarefa especial, uma tarefa importante. Então, não é que ele esteja se desqualificando, utilizando o título de escravo, servo, mas é um título, né? Não é uma condição, é um título presente a partir do Antigo Testamento para os homens que são chamados para executar um trabalho especial chamados por Deus. Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Chama-nos também a atenção a ausência do termo igreja, presente nas demais cartas do primeiro grupo paulino, nas cartas de próprio punho, com exceção da carta aos Romanos, que também não aparece o termo eclesia. Então, Filipenses se junta a Romanos nesse particular. Ele não utiliza o termo igreja. No entanto, como lá também na carta aos Romanos, ele utiliza um termo que funciona como substituto perfeitamente. Santos em Cristo Jesus. Santos não significa uma condição moral, né, deles, mas significa uma condição salvífica. Somos salvos e justificados pela fé em Cristo Jesus. E pela morte de Jesus somos
transportados para uma condição de santidade. Santidade esta pela graça de Deus derramada àqueles que creem por graça e misericórdia. Não se refere a uma questão de moral, de comportamento, mas uma situação salvífica pela graça recebida pela morte expiatória de Jesus Cristo. Então, a todos os santos em Cristo Jesus é um termo que substitui perfeitamente o outro termo igreja, uma expressão que substitui perfeitamente o termo igreja. E outro detalhe importante na carta aos Filipenses em relação às demais cartas do primeiro grupo, que ele observa aqui, ou traz para nós aqui também, além de todos os santos, a igreja, bispos e diáconos que vivem em Filipos. Isso chama bastante atenção, porque as cartas de próprio punho de Paulo não trazem esses termos. Não traz esses termos, bispos não traz de forma nenhuma. A palavra diáconos vai aparecer, por exemplo, na carta aos Coríntios, no capítulo 12 ao 14, no que diz respeito aos dons, ao carisma. Ali, na maioria das vezes, ou quase todas, a Almeida Revista Atualizada traduz como ministério. Mas ali tem o sentido do carisma, do dom, o dom que Deus concedeu. E não no sentido de cargo eclesiástico, né? Isso é muito importante. Aqui é única, nesse primeiro grupo das cartas de Paulo, o uso desses termos que apontam para uma função eclesiástica e não para uma função carismática, como está na primeira carta aos Coríntios. Isso no que se refere à palavra diáconos e ao exercício da diaconia. O próprio Paulo se considera, nas cartas aos Coríntios, por exemplo, Romanos, como diácono. Tradução que é feita ministro. Mas o termo bispo, que é a tradução ou a transliteração, ou quase uma transliteração do termo grego episkopos. No caso aqui, bispos, plural, episkopoi, plural de episkopos. Bem, esse termo significava o supervisor, aquele que exerce a administração. Assim a gente percebe uma estruturação da igreja aos Filipenses um tanto diferente das demais igrejas presentes nas cartas do primeiro grupo. Como eu já disse, não é bom, do ponto de vista da metodologia, comparar bispos e diáconos na carta aos Filipenses com a presença desses termos nas cartas pastorais, Timóteo e Tito, uma vez que as cartas pastorais pertencem ao segundo grupo que eu já mencionei no início do vídeo, escritas depois dos anos 80, numa realidade eclesiástica bastante diferente desta dos anos 50, em que a igreja já vai tomando a forma institucionalizada com cargos eclesiásticos sendo distribuídos por eleição, por indicação, como no caso de Tito, ele deveria fazer isso lá em Creta. Ou seja, então, para o final do século I, a igreja já vai institucionalizando e tendo esse formato de cargos eclesiásticos, bispos, presbíteros, diáconos. Mas lá nos anos 50 ainda não se tinha chegado nesse ponto ainda. As igrejas de Paulo, por exemplo, fica claro nas cartas aos Coríntios, elas são estabelecidas, as lideranças são estabelecidas pelo carisma, pelo dom, ou seja, é Deus que distribui os dons e pela distribuição dos dons, dependendo dos dons que cada um recebe, eles então exercem uma função de liderança, como profeta, como apóstolo, como evangelista, etc. Ou seja, mas por isso não é possível, não é bom fazer a comparação Filipenses com as pastorais. Aqui é um momento ainda anterior
àquele apresentado nas cartas pastorais. Mas, de qualquer forma, já apresenta para nós uma certa estrutura presente na Igreja dos Filipenses, em que bispos, episcopoi, seria aqueles que exerceriam uma função de administração, de supervisão, e diáconos, aqueles que executam o trabalho, aqueles que fazem o serviço propriamente dito. Então, a Igreja dos Filipenses parece estar, ou parecia estar, organizada nesse formato. Um grupo de supervisores administradores e um grupo de serventes, de pessoas que põem a mão na massa, de que executam o serviço. E fica claro, nesse primeiro verso, que esses bispos e diáconos formam um grupo na igreja. Não são todos bispos, não são todos diáconos. São todos santos. E entre todos os santos havia os bispos e os diáconos que exerciam essas funções ali na Igreja dos Filipenses. Bem, o verso 2 apresenta, como de costume nas estruturas epistolares, principalmente de Paulo, de próprio punho, remetente, destinatário, saudação e em seguida uma bênção e oração. Então o verso 2 compreende a bênção. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A expressão graça e paz, muito comum nessas cartas de Paulo de próprio punho, em que a graça manifesta a ação de Deus para com os crentes e a paz é a vivência, a experimentação dessa salvação, dessa graça recebida. Então, graça e paz formam a duplinha da vida cristã. Graça de Deus para conosco e paz, a vivência desta graça salvadora. Verso 3, então, dá início à expressão de graça, à ação de graça, à oração, em que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Já nesse verso, já fica manifesto uma relação nesta carta de profunda amizade e intimidade. Paulo tem boas recordações dos filipenses e ele agradece a Deus em oração por essas boas recordações. Não apenas isso, mas a sua amizade, a sua relação bastante sentimental com os filipenses o leva a, como ele diz no verso 4, sempre com alegria fazer súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ou seja, súplicas, petições, intercessões. Fica claro a relação com os filipenses, o amor de Paulo pelos filipenses, que o leva a constante orações intercessórias. Isso fica para nós como evidência de uma relação amorosa. Quando amamos as pessoas, quando amamos um grupo de pessoas, nos preocupamos com elas em oração. A oração intercessória, sempre por algumas pessoas, revela o nosso amor, a nossa preocupação com essas pessoas. Verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Bem, ele agradece a Deus, tem boas recordações dos filipenses e ora por eles, intercedendo pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí surgem algumas perguntas importantes sobre o que ele quer dizer com esta cooperação. Significaria que os filipenses estão envolvidos na obra missionária? Significaria que eles estão envolvidos no sustento financeiro do apóstolo para que possa executar esse trabalho missionário? Fica entendido que eles exercem no dia a dia o anúncio da salvação, a evangelização cotidiana. Como entender essa cooperação no Evangelho? No sentido externo, missionário,
no sentido financeiro, sustentando os missionários, ou no sentido cotidiano das relações individuais, na evangelização e no anúncio da salvação. Bem, eu acredito que signifique as três coisas. Cooperar no Evangelho significa anunciar a salvação aos que estão perto, no dia a dia do nosso cotidiano. Significa cooperar com os projetos, com os obreiros que fazem o trabalho de evangelização e de missão. E significa também se envolver de forma direta, ativa, nos trabalhos missionários em outras regiões. Então, cooperar com o Evangelho desde o primeiro dia até agora, entendo que seja esse envolvimento com o reino de Deus, com o objetivo principal do reino de Deus. Verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bem, haveria duas possibilidades para interpretar aquele. Quem é aquele que começou boa obra em vós? Primeira opção poderia ser, o próprio apóstolo, o próprio evangelizador, um ser humano que tem estado com eles, iniciando a obra de Deus. Uma segunda possibilidade pode ser que ele esteja se referindo ao próprio Deus, ao próprio Espírito de Deus que começou esta obra neles e crê-se que esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito vai continuar agindo na vida desses filipenses, desses irmãos, completando a obra dia a dia, apresentando a obra de Deus na vida do homem como um processo progressivo que precisa avançar, que precisa aprimorar, que precisa caminhar em direção à perfeição. Então, crê-se, nas palavras do apóstolo, que Deus, que começou o trabalho convertendo os filipenses, transformando a vida dos filipenses, continuará fazendo isso. Diante dessas duas possibilidades, vou optar pela segunda, considerar o aquele como sendo o agir de Deus na vida dos filipenses, que Paulo acredita que é uma ação contínua até o dia de Cristo, até o dia da vinda do Senhor. Na carta aos Filipenses, essa expressão, ao dia de Cristo Jesus, se refere à vinda do Senhor, a parousia, ao dia que Jesus vem. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Bem, ele reafirma essa confiança de que aquele que começou a boa obra neles há de continuar melhorando, completando até o dia de Cristo, e ele então revela o porquê que ele assim pensa. E ele assim pensa porque vos trago no coração. Aqui tem uma revelação bastante sentimental de Paulo, do seu envolvimento sentimental com os filipenses, porque vos trago no coração. Isso revela bastante essa proximidade sentimental de Paulo. Bem, se o aquele do verso 6 se referia ao próprio Paulo, como aquele que iniciou a obra evangelizadora dos filipenses, então aqui ele estaria confessando e dando uma razão sentimental, o porquê que não vou desistir de vocês e vou continuar trabalhando para aprimorar a caminhada de vocês. Porque vos trago no coração, porque tenho um sentimento de amor para com vocês. Então, tem essas duas possibilidades interpretativas. E sois participantes da graça comigo, ou seja, estamos no mesmo barco, tanto no que diz respeito ao recebimento da salvação, quanto no que diz respeito na responsabilidade com a obra de Deus de realizá-la na terra. Verso 8, ainda continuando a revelar esse envolvimento sentimental do apóstolo, ele diz: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Mais uma vez, a saudade,
guardo no coração a lembrança de vocês, tenho saudade de vocês, revela realmente uma relação bastante estreita do apóstolo para com os filipenses. E os filipenses, a carta aos filipenses se torna única nesse sentido, pois revela um amor, um sentimento de Paulo para com eles que não encontra igual nas demais cartas e nas relações de Paulo com as demais igrejas fundadas por ele. Verso 9, e também faço esta oração. Então, a primeira oração mencionada no verso 4, ele diz sobre o que ora, e agora ele menciona um segundo motivo de oração. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, e aí eu preferiria traduzir como discernimento, A palavra epignosis traduziria melhor como discernimento, que o amor aumente mais e mais em todo discernimento. Vocês precisam discernir, compreender, porque o amor não é uma expressão apenas do sentimento, do coração. O amor tem mãos, o amor tem olhos, o amor tem ombro, tem ouvido, o amor faz. Então, para que o amor aumente, é necessário que haja um discernimento, um conhecimento, para que este amor seja prático, seja produtivo e não seja apenas um sentimento sem fruto, sem objetivo. E toda percepção, seria melhor traduzir por sensibilidade. É necessário que haja sensibilidade na prática do amor, sensibilizar-se com a necessidade dos outros. Então a segunda oração de Paulo aqui é que o amor dos filipenses aumente em relação aos outros no reino de Deus. Na primeira motivo de oração é uma questão particular de relação entre filipenses e Paulo. O segundo motivo de oração é na relação dos filipenses com os outros, ou entre si, que o amor aumente. Essa é uma oração que não pode faltar na igreja em todas as nossas reuniões de oração. Que o amor aumente mais e mais. E como que este amor aumenta mais e mais? Não é simplesmente virando para o lado e dizendo para o irmão que o ama, mas o amor aumenta no pleno discernimento, no conhecimento das circunstâncias, das situações em que há necessidade de exercer o amor. O amor cresce na sensibilidade pelas necessidades em torno de nós, das pessoas. Então, a nossa oração é que o amor cresça, mas não que haja uma quantidade de gente dizendo eu te amo, mas que o amor cresça na prática, com todo conhecimento e sensibilidade. Para, verso 10, aprovardes as coisas excelentes. Aquilo que é excelente, e aí a gente volta ao pensamento paulino, por exemplo, expresso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Qual é o caminho excelente? O que é a coisa mais excelente para Paulo? É o amor. Ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios. Não importa, os dons podem ser maravilhosos, os dons podem ser importantes na execução do reino de Deus, mas existe um caminho mais excelente, que é o amor. E assim, a oração dele é que o amor dos filipenses aumente para eles aprovarem aquilo que é excelente. Aquilo que é excelente é o caminho do amor. E serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Mais uma vez, aponta-se para o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Crescendo no amor, buscando o caminho mais excelente, sendo sincero e inculpável para o dia de Cristo. Essa é a caminhada da igreja. Aumentando em amor, sendo sincero, inculpável para o dia de Cristo. Verso 11, cheios do fruto de justiça. O fruto de justiça se manifesta na prática do amor, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fruto de justiça, a justiça praticada pelos filipenses, redundará em glória e louvor a Deus.
Deus é glorificado pela nossa prática de justiça. Deus é glorificado pela nossa prática de amor. Se o amor aumenta na igreja, mais glória Deus recebe, mais louvor Deus recebe. E o objetivo da igreja é conduzir, é levar glória a Deus e glorificar o nome de Deus. A igreja precisa glorificar o nome de Deus. E essa ação, o resultado, o objetivo de levar glórias ao nome de Deus se dá pelo fruto do amor, pela prática do amor, pela prática da justiça. Paulo diz aos Filipenses: Deus é glorificado na prática do amor e da justiça de vocês. E no dia de Cristo, Deus também será glorificado mais ainda pela vida amorosa e justa dos filipenses. Como igreja de Jesus, precisamos glorificar o nome de Deus. Precisamos levar glórias ao nome de Deus. E isso não se faz na gritaria. Isso se faz nas obras, amando e praticando a justiça, como disse o apóstolo Paulo. Isso redunda em louvor e glória ao nome de Deus. Um abraço.